Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos investigar um pouquinho, sobre ressonância de circuitos de alternada. Então, basicamente, o circuito, de corrente alternada, a gente já comentou um pouquinho disso no RL e no RC, ele pode ter uma diferente resposta para diferentes frequências de excitação. Ele pode deixar passar altas frequências, pode deixar passar as baixas frequências, pode ter uma certa frequência natural de oscilação que ele oscila bem nessa frequência, tudo bem? Ou não. Pode rejeitar uma determinada frequência. Então, a princípio, tem toda uma engenharia de filtros elétricos que trabalha com esse tipo de ideia. Então, a gente vai começar aí com o basicão, o circuito mais simples possível, que é o RLC em série. Tudo bem? Então, basicamente, nós dizemos que em um circuito com alternada, há ressonância se a tensão e a corrente elétrica, que atravessam o circuito, estão em fase. Mas se isso acontece, essas duas quantidades têm a mesma fase e, portanto, os seus fasores associados também terão a mesma fase. Tudo bem? Se isso acontecer, percebam que, como a impedância complexa é definida como essa quantidade aqui, certo? Se o V e o I têm a mesma fase, logo é necessário que a impedância ela seja real, né? Então, a susceptância, que é a parte imaginária da impedância Z, deve ser nula. Então, basicamente, essa é a ideia que nós vamos abordar daqui para frente, né? Vamos calcular uma impedância equivalente e zerar a parte imaginária. E aí a gente observa o que acontece nessa condição. Em geral, vão ter coisas interessantes, né? Por exemplo, no caso do RLC, já dando um spoiler, do que vai acontecer para frente, vai ser a condição, de susceptância nula, vai ser a condição de máxima corrente que flui através do circuito. Tudo bem? Então, indo para o circuito RLC em série, vamos descrever um pouco essas quantidades, impedâncias, correntes e tudo mais, certo? Então, vamos calcular aí a impedância equivalente desse circuito. Então, a impedância equivalente, como é um RLC em série, vai ser a impedância do R mais a impedância do indutor mais a impedância do capacitor. Eu vou reunir isso aí em parte real de um lado e parte imaginária do outro. Então, será R mais I, que multiplica ômega L menos 1 sobre ômega C. Esse I no denominador posso jogar para cima como menos I. Tanto faz dividir por I ou multiplicar por menos I. No final das contas, dá no mesmo. Certo? E aí, basicamente, já acabou o nosso cálculo de impedância, equivalente do circuito. Então, a condição de ressonância, de ressonância será parte imaginária de Z equivalente igual a zero, o que implica em ômega L igual a 1 sobre ômega C. E isso aí vai me dar ômega, que vou chamar agora de ômega zero, ao quadrado igual a 1 sobre LC. Ou seja, ômega igual a raiz de LC. Ou seja, basicamente vai ser essa frequência natural aí. É a mesma frequência que nós tínhamos num circuito LC, que foi o primeiro circuito que nós trabalhamos aqui no curso. Tá? Então, a frequência de ressonância de um RLC em série é aquela ressonância de um circuito LC simplificadinho, aí, sem grandes questões a serem determinadas. Tudo bem? Então, vamos observar agora o que acontece na ressonância. Então, observe que quando ômega igual a ômega zero, tá? A nossa impedância, que valia R
mais I ômega L menos 1 sobre ômega C, né? Igual a R, porque eu tenho um cancelamento desses termos aqui imaginários, certo? Ou seja, o Z equivalente, cujo módulo era igual a R ao quadrado e ômega L menos 1 sobre ômega C. Isso aqui é ao quadrado, isso aqui vai a R, que é o seu valor mínimo, né? Quando ômega igual a ômega zero. Ou seja, isso aí, o módulo da impedância, né, que a gente definiu lá como a impedância real, ela vai ser o valor mínimo. Consequentemente, o I, que é o V zero, né, dividido pelo Z equivalente, né, isso aí deve ir para um valor máximo. Isso aqui ainda é I ômega L1 sobre ômega C. E é isso aqui quando ômega igual a ômega zero, deve ir simplesmente para V0 sobre R. Tudo bem? Então, basicamente, o que está acontecendo aí quando se tem ressonância? Que essa impedância complexa do capacitor, né, ela meio que cancela com a impedância do indutor. Então, é como se um compensasse o outro e, na prática, quem está aqui do lado de fora da fonte, né, do lado de cá, né, para vocês, só vê a resistência. Então, fica um circuito puramente resistivo. Tudo bem? Então, é uma coisa bem bacana aí que acontece na ressonância, né? E no caso, como a impedância, o módulo dela vai a um valor mínimo possível, porque para outros valores de frequência aqui sempre é positivo e, consequentemente, essa impedância sempre é maior do que R, né? A impedância vai a um valor mínimo e, consequentemente, tem um máximo ali da amplitude da corrente. Então, nós podemos aí fazer um gráfico de ressonância. Um gráfico de ressonância, em que o nosso I, a gente pode escrever como certo I de pico, que depende do ômega, né? E uma certa fase φ. Tudo bem? Então, o gráfico dessa quantidade aqui, vamos ver aqui para amplitude. Deixa eu apagar aqui e vou escrever um pouquinho mais para baixo. Eu tenho aqui agora o I de pico de ômega e vou calcular aqui o ômega de um outro lado. Tudo bem? Então, basicamente, eu tenho que fazer um gráfico do módulo desse número complexo aqui. Certo? Então, desenvolvendo, basicamente tirar o módulo disso, eu vou ter que o I de P de ômega vai ser a tensão V0 dividido por R ao quadrado, que multiplica ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Isso aqui é o gráfico da amplitude. Quando o ômega igual a ômega zero, a gente tem aqui um valor de máximo, certo? Em que esse valor de máximo será V0 sobre R. Qualquer outro valor de frequência, você vai ter a parte real e uma parte imaginária. Você tem que fazer ali um teorema de Pitágoras, né, para achar o módulo, certo? Então, você vai ter um máximo aqui. Quando o ômega vai a zero, né, o capacitor vai matar a corrente, né, vai carregar completamente. E quando o ômega for lá para o infinito, certo? Vou denotar como esse final da seta lá, o limite indo para o infinito. Eu também tenho que tender a zero. E aí eu tenho a minha curva. Vamos colocar uma cor azul nela. Tenho aqui a minha curva
um ponto de máximo e vai indo aí até o infinito, vai tendendo a zero lá no infinito, certo? E aí quando eu tenho o ômega maior que o ômega zero, a gente fala que o circuito ele é indutivo. E no final, o que quer dizer com isso aí? É que essa parte imaginária, né, do Z equivalente, olha só, esse termo aqui ganha, né, quando ômega é alto. Quando ômega é pequeno, esse termo é fraco e quem ganha vai ser esse aí. Então, para ômega, isso aqui vai ser indutivo, ou seja, o Z, a parte imaginária, né? A parte imaginária de Z equivalente é maior que zero, né? Ou aquele delta que a gente fala lá da frequência, né? Logo mais eu vou definir, vai ter um caráter indutivo, né? E aqui eu posso dizer que é capacitivo, que no final aí naquele cálculo da parte imaginária quem ganha vai ser o capacitor, certo? Isso aqui. E aqui, nesse ponto, a gente fala que o circuito ele é puramente resistivo, né? Que aqui a impedância equivalente vai ser basicamente uma resistência, né? Um número real. Então, aqui é que acontece a ressonância. Tudo bem? Então, nesse ponto exatamente, a tensão e a corrente no circuito inteiro estão em fase. Para outros casos, não acontece mais isso. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui. Deixa eu ver. Se eu colocar a minha impedância como sendo um Z, né, com uma fase φ, certo? Aqui a gente tem que colocar menos φ, porque aí eu vou ter... Deixa eu só ver o que fica melhor para ficar igual as minhas notas. Isso. Tá. Então, A vai ser esse aqui, V0 sobre o Z equivalente, né? Esse aqui vai ser o Z e aqui vai ter uma fase φ, né? E aí, nesse caso aqui, quando é indutivo, eu tenho que a fase φ da minha corrente ela é menor que zero, porque esse cara aqui tem que ser um I ômega L. Então, menor que zero. E quando eu tenho capacitivo, esse φ ele é positivo. Certo? Então, sempre tem que tomar cuidado com a questão desse positivo ou negativo. Né? Basicamente, você diz que algo é indutivo quando isso aí seria um R mais I ômega L. Né? E você diz que algo é capacitivo quando isso aí parece com R menos I sobre ômega C. Tá bom? Então, basicamente, esses que são os dois comportamentos equivalentes. Né? Então, o caráter indutivo ou capacitivo de um certo circuito. Tudo bem? E agora, para a fase, a gente já falou um pouquinho disso, né? Para a fase, basicamente, nós vamos ter que... deixa eu ver aqui, perfeito, né? Então, do jeito que nós definimos esse φ aqui, o φ é a fase da corrente. Tudo bem? Então, essa fase da corrente tem que ser nula na ressonância, certo? Mas do jeito que está feito, né, o menos φ, ele é o argumento da impedância e, portanto, deve ser ômega L menos 1 sobre ômega C. E o arco tangente disso, certo? Então, eu posso jogar esse menos da esquerda lá para o outro lado e trocar o sinal do arco tangente, porque é uma função ímpar, né, a tangente. Então,
arco tangente 1 sobre R, e aí vai ter 1 sobre RC menos ômega L. Isso aqui foi feito, tá bom? E agora vamos colocar, né, como ômega 0 ao quadrado é 1 sobre LC, então eu vou tentar escrever só em termos de L. Então, onde tiver 1 sobre C, eu vou trocar por L ômega ao quadrado. Daí, o φ vai dar arco tangente 1 sobre R. Agora, esse 1 sobre ômega C vai ser L ômega ao quadrado sobre ômega menos ômega L. Então, para ficar uma coisa assim simpática, a gente vai escrever como sendo o seguinte: arco tangente. Vou colocar L ômega 0 em evidência sobre R. E eu fico com ômega 0 sobre ômega menos ômega sobre ômega 0. Tá? Então, isso aqui é uma forma simpática ali de escrever a fase do circuito RLC em série. Tudo bem? Basicamente você tem aí um arco tangente, então é uma coisa que varia aí de menos 90 até mais 90. Você tem basicamente os parâmetros do seu circuito, né? Você tem um L, tem um ômega 0, que é 1 sobre raiz de LC, sobre R. Então, basicamente, são parâmetros do circuito que não dá um certo número. E aqui, uma quantidade responsável por comparar aí o ômega com o ômega 0. Tudo bem? Então, basicamente, isso aí e o arco tangente para dar aquela recuperar a fase. Então, o que acontece quando ômega é menor, igual ou maior do que ômega 0? Então, graficamente, então vamos desenhar aqui o gráfico, esboçar o gráfico de φ versus ômega. Então, quando ômega igual a ômega 0, essa coisa entre parênteses se anula. Ótimo. Então, é a ressonância. Eu já sei que isso aí deve estar aqui no zero. Aí eu posso ter π sobre 2 aqui embaixo, menos π sobre 2 aqui em cima. Então, nunca vai variar para além desses limites, certo? Quando o ômega é muito alto, vamos começar com esse limite, né? Esse primeiro termo aqui morre, né? E esse segundo domina. Então vai para menos infinito o argumento. Arco tangente de menos infinito seria menos 90. Para o ômega muito pequenininho, quem morre é esse, né? Então ele morre. Quem domina é esse. Quando o ômega vai a zero, isso aí, alguma coisa positiva sobre alguma coisa muito pequenininho é muito grande. Arco tangente é uma coisa muito grande, é quase 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Então a curva, né, de ressonância aqui para a fase seria algo isso assim, né? Então, nós temos, né, que para, de novo, vou colocar aqui agora, né, para ômega muito grande, nós temos esse caráter aqui indutivo, ou seja, corrente atrasada, né? E aqui nós temos um caráter capacitivo, ou seja, corrente adiantada com respeito à tensão. Basicamente, isso era o que a gente viu ali nos circuitos RL ou RC, né? Então, o caráter indutivo existiria um circuito RL equivalente. E o caráter capacitivo existiria um circuito RC equivalente. Tudo bem? Então, e na condição de ressonância, vamos indicar aqui. Essa aqui existiria ressonância.
Então, seria um caráter aí puramente resistivo do nosso circuito RLC em série, que está lá no começo. Aqui o nosso circuito RLC em série que nós investigamos aí a ressonância dele e o que acontece na ressonância. Ou seja, na ressonância, tensão aqui aplicada nesses pontos aqui, né? Ela está em fase com a corrente que circula o circuito, né? O caráter dele aí é puramente resistivo. O circuito apresenta um máximo de amplitude de pico de corrente elétrica, né? E aí, para outras frequências, o circuito pode apresentar um caráter capacitivo ou indutivo, encerrando aí nossa investigação preliminar, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.